Alô, amigos, um grande abraço. Estamos de volta com o nosso Boca Maldita, aqui pelas mídias do HTV. O Boca Maldita, que também vai para a HTV numa abrangência total. Estamos falando aqui para Cascavel, parte do Oeste, estamos atravessando o estado, indo lá para o Norte e aonde mais todos nos dão o prazer e a honra da parceria de sempre. O vereador fã do Bolsonaro é o nosso convidado de hoje. Ele está conosco e perguntou qual é a pauta. Daí respondi, nem sei o que vou começar perguntando. Quando inicia o programa, a gente vai conduzindo. Meu caro fã, obrigado pela gentileza de nos atender. E a primeira pergunta é assim, fã do Bolsonaro, por quê? E se o Bolsonaro está preso, está enrolado, tem toda uma situação política, o senhor não pensou em trocar esse pseudônimo aí? Seja bem-vindo. Miguel, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês aqui do programa, direto da KTV, do programa Boca Maldita. Fão é meu apelido desde que eu me conheço por gente, porque meu nome de batismo é Christopher Pereira de Almeida e é muito difícil. Então, quando eu comecei a falar, eu tenho uma irmã que é 1 ano e 3 meses mais nova que eu, o nome dela é Stephanie, e um não conseguia falar o nome do outro. Meu tio chegou e apelidou de Fão e Fefa. Então, Fão é meu apelido de infância desde que eu me conheço por gente. E a sua irmã? É Fefa. Fefa. Fão e Fefa. Christopher e Stephanie, a dupla sertaneja. E do Bolsonaro foi porque a gente começou todo esse nome, a trabalhar o projeto do Bolsonaro em 2018, mas eu comecei lá de 2015 para 2016. E em 2022, o pessoal queria que eu colocasse Fão Bolsonaro. Eu falei, Fão Bolsonaro não, porque eu não sou parente, eu não sou nada, né? Sim. Aí um amigo meu pegou e falou, Fão, você ficou conhecido por causa do Bolsonaro, então coloca Fão do Bolsonaro. E daí, de lá para cá, a gente adotou esse apelido aí, que pegou muito bem. E a gente sempre tem um lado e a gente paga um preço por se posicionar. O presidente Bolsonaro está com uma prisão totalmente injusta, indevida, não deve nada. Um presidente que só fez o Brasil prosperar e avançar. Mas quando você luta contra uma máquina podre, é isso que acontece. Você ser justo num Brasil onde a justiça só serve para fazer injustiça, você acaba pagando um preço muito alto e é o preço da sua própria liberdade. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o povo brasileiro vem para as urnas agora, em 2026, vai colocar o Flávio Bolsonaro no poder. E lembrando que o presidente Bolsonaro ainda pode sair da cadeia, que é uma cadeia que está injusta, dependendo do que o Cássio Nunes fizer lá, o Bolsonaro pode até vir para as urnas. Então, e o povo brasileiro quer o Bolsonaro, entendeu? E quer tanto o Bolsonaro que está votando no filho dele, no Flávio Bolsonaro, que está em primeiro em todas as pesquisas aí. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil vai votar por rumo da prosperidade, por rumo do crescimento, com pessoas que defendem, primeiramente, os valores éticos, morais e cristãos da família brasileira e a nossa liberdade. Então, não pense em tirar o nome, não pense em mudar de nome, de jeito nenhum. O que eu tenho certeza absoluta é que a partir do ano que vem, nós vamos estar com o Flávio Bolsonaro na presidência da República e esse Brasil vai voltar a crescer novamente. Muito bem, nós acompanhamos as sessões da Câmara, a KTV aqui faz também toda a cobertura e é evidente que todas essas questões da política nacional, política macro hoje, também reverberam de alguma forma no âmbito dos legislativos estaduais e também os municipais. E aqui, evidentemente que o nosso, com os 21 vereadores, o FAM e mais 20, não seria diferente. E aí existem alguns embates e a posição de cada corrente, esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, fica bem evidente. O vereador Fão tem firmado posição em muitas matérias relacionadas a essa questão toda. E vai para o enfrentamento, vai para o embate. Ora com a vereadora Bia Alcântara, que é vereadora do PT, e também se posiciona, e ora com qualquer outro que venha trazer uma posição contrária. Isso tem rendido algumas discussões, não vou dizer bate-boca, de um modo especial entre o Fão e o vereador Dr. Lauri, que parece que está meio querendo pessoalizar, na minha opinião. O que acontece? Não tem acerto, não tem entendimento com o vereador Lauri, meu caro Fão? Eu não tenho problema nenhum com o vereador, né? Pessoal, no caso? Não, zero. O problema que tem destoam as opiniões. Eu não tenho problema, e se ele está devendo alguma coisa para a justiça, ele tem que acertar com a justiça e está tudo certo. Mas o que ele deveria para a justiça? Não, aquela
denúncia que o comunicador Valdomiro Cantini fez, né, ao vivo, a questão das rachadinhas. Mas isso daí é ele e a justiça, eu não tenho nada a ver com isso daí. Agora, aí onde o senhor está, recentemente estava o presidente da Câmara, o vereador Tiago Almeida. E aí, conversando, ele tocou nessa questão assim, de discussão mais acirrada, uma denúncia daqui, uma cobrança de acolá. E aí ele disse que não tem absolutamente nada registrado de nenhum vereador contra o outro. Na verdade, isso ele falou de um modo geral. E que justifique a mesa acionar uma comissão de ética, chamar alguém para fazer alguma interrogação em relação a essas questões. E olha que falar em rachadinha é uma coisa bastante séria. Por que ninguém registra nada para dar uma coisa consistente para isso, na sua opinião? Então, o pessoal tem medo? Quem fez a denúncia foi o Valdomiro Cantini, né? Então, eu acredito que quem deve investigar isso daí deve ser o GAECO, que deve estar investigando isso daí. E logo, se estão investigando, já vai ter os desdobramentos aí. Eu não pego o salário dos meus assessores. Inclusive, os meus assessores, se não conseguir prosperar na vida, arrumar a vida deles e conseguir conquistar a casa própria, conseguir trocar de carro, melhorar, eu estou sempre cobrando eles aí, porque eles têm um salário muito bom. E não tem como o pessoal ganhar o salário aí de 7, 10 mil reais aí não conseguir mudar de vida, né? Pelo menos dar uma melhorada, né? Ou está fazendo alguma coisa errada ou não está ficando com o salário inteiro. Qual é a sua opinião a respeito da questão rachadinha do ponto de vista da comunidade como um todo? Isso aí já se institucionalizou. Veja que nas mídias e discutindo esse assunto em vários âmbitos aí, alguém sempre vem e diz, olha, mas isso acontece desde sempre e é comum, é normal, acontece nas esferas todas aí da nossa política nacional. Uma posição assim é bastante ruim, né? Parece que o pessoal está concordando com essa prática. O que eu costumo dizer todos os dias, Miguel, quando o bem se cala, o mal toma conta. Então é a isenção dos bons que faz esse tipo de político entrar, ocupar espaço e cometer esse tipo de crime, né? Agora, se a justiça no Brasil funcionasse, eu acredito que esse tipo de político pensaria no mínimo umas 10 vezes antes de fazer a prática desse crime, né? Mas eu durmo com a minha consciência bem tranquila, os meus assessores ficam com o salário deles e eu quero que eles prosperem na vida deles, né? Para eles e para a família deles ali. Então, acho que cada cabeça a sua sentença. Muito bem. Falando em questão de justiça, temos que falar no âmbito dos operadores do direito. Recentemente, em função de posições suas, bastante ácidas em relação a assuntos macros, aí, a OAB de Cascavel acabou fazendo um manifesto, um repúdio, um desagravo ao que o senhor disse. E foi lá dentro da própria Câmara Municipal. E, inclusive, nós da imprensa estávamos lá, que a TV estava fazendo cobertura e tal. E aí, quem que nós vimos lá, de pezinho, bem na frente do movimento? O fã do Bolsonaro, o desagravado que estava lá. Como é que ficou aquele episódio? Pacificado, tudo em paz com a OAB? Tudo em paz, tudo tranquilo, né? Foi uma distorção daquilo que eu falei. Para lembrar aquelas pessoas que nos acompanham, que nos seguem, que estão acompanhando essa entrevista agora. O que foi falado naquele dia foi na questão de muitos assaltos em Cascavel. E eu acho que a lei tem que ser mais rigorosa com esses criminosos, né, para não usar outras palavras aqui, que estão entrando nas casas dos moradores de Cascavel e estão fazendo a limpa, roubando e saindo vender, quando eles vão no ferro velho vender aquele produto. O que eu falei no dia é que não adianta nada você pegar o bandido cometendo o crime em flagrante, sendo que até você registrar o boletim de ocorrência, ele já saiu de dentro da delegacia, de dentro da polícia, e acaba gerando só um transtorno, porque entra e sai, entra e sai, entra e sai. E que eu falei que a justiça deveria ter um pouco mais de noção na hora que quem deveria fazer justiça não está fazendo justiça. Se entendemos bem, só para ficar claro aqui para os nossos amigos e amigas, alguém vai preso e sai, não porque a polícia fala, não, você não deve nada, pode ir embora. É porque tem todo um rito processual, ainda nem é processo, mas de direito e tudo mais. E este rito, ele é executado por quem? Pelo advogado. Então, esse cidadão que você fala, que entrou e já saiu, ou na frente ou atrás tem um advogado. Eu acho que o pessoal, por causa disso,
acabou meio que se doendo, se queimando, né? Mas não foi nada pessoal, né, Fão? Não, inclusive nada você fez contra. campanha para atual presidente da OAB, que a gente Exatamente. sabe lá, né? A doutora Silvia Isso, Massaro. exatamente. Até me surpreendi, né, quando eu vi isso daí. Agora, o que eu fiquei, a gente, e não só eu, como várias pessoas, vários políticos de Cascavel, a gente ser lembrado logo após colocar o nome como pré-candidato a deputado estadual, né? Então, depois de 11 meses, eu tive esse desagravo na Câmara Sim. Municipal de Cascavel, que inclusive, né, eu não fugi, não corri, eu tive de frente a frente, certo, olhando lá o pessoal, né? Eu vi que tinha um cidadão lá que estava bem com o peito estufado, falando, assim, a hora que ele me viu, ele deu uma murchada, assim, sabe? Não sei porquê, né? Porque bater nas costas dos outros é fácil, muitos advogados presentes ali nem conheciam o Fão do Bolsonaro. Exato, teve gente ali que nem sabia. O que não é nada de anormal. Tinha gente lá que nem sabia o que tinha acontecido. Aí teve gente depois, veio pedir desculpa para mim porque não sabia. E depois a doutora Silvia, presidente da OAB, foi no meu gabinete, tudo certo. Teve um monte de gente que não gostou da atitude dela ali, porque é gente que faz da entidade, né, tá usando para fazer política partidária, né? Pessoas de esquerda que estavam lá ficaram revoltados quando ela me cumprimentou e falou comigo que eu não tenho nada pessoal com ninguém. Agora, teve algumas pessoas que se movimentaram para tentar denigrir minha imagem e, graças a Deus, foi mais um tiro que tentaram me derrubar e me jogou para cima. Falando nisso e na questão da pré-candidatura a deputado estadual, já nós vamos entrar nesse tema também, que merece um capítulo à parte. Mas, enquanto isso, vamos tratando das questões do Legislativo Municipal, aqui no nosso Boca Maldita. Falando de Boca Maldita, lembro, recordo, pergunto aqui com toda tranquilidade e transparência ao nosso Fão do Bolsonaro, que está conosco neste episódio, sobre a seguinte questão. Foi lá no início do seu mandato, inclusive, se não me falha a memória, na sessão de instalação. Uma bela sessão, todo mundo enfaixotado, a Câmara cheia, né? E daqui a pouco o Fão do Bolsonaro fez uma manifestação e citou assim: eu não assumi quando era suplente, isso foi lá na outra legislatura, porque 2 canalhas da Câmara me boicotaram, não deixaram, sacanearam, foi isso que nós entendemos. E até hoje tem um povo que diz assim, olha, tem que perguntar para o Fão, quem são os 2 canalhas que não deixaram ele assumir? Porque ele era suplente, o vereador Sadiq Ziel. Um abraço para o vereador Sadiq Ziel. E o vereador, para chamar o suplente, ele tem que decidir. Ele vai e se posiciona com a mesa. Olha, por isso ou por aquilo, vou sair, chama o suplente. A mesa chama. E quem chama é o presidente. O presidente da época era o Alessio. O senhor falou para esses 2 nomes? É que assim, se eu contar quem quer, não tem graça. Não, mas eu estou perguntando e estou citando os nomes. Então, o senhor disse sim ou disse não? Aquelas pessoas que fizeram maldade para não deixar eu entrar, que até tentaram, né, como eu era suplente, tentaram me boicotar até na carta para mim poder trocar de partido na época, falaram que não, fizeram uma reunião dizendo que não queriam, que não tinha como, que foi perdido por foi tudo armado, né? Mas eu consegui a carta da Nacional, então, da estadual, consegui trocar de partido, e aquelas pessoas que me fizeram maldade, eu queria deixar aqui ao vivo, queria agradecer a vocês, muito obrigado, porque graças à maldade de vocês, eu cheguei aonde eu cheguei hoje. Se não fosse a maldade de vocês, talvez eu nem estaria aqui dando entrevista para o Miguel. Maldade ou não, fica o ponto de interrogação. Eu perguntei quem são os 2 canalhas. Ele falou no púlpito lá, foi uma declaração pública. Ainda está em aberto. Quem sabe amanhã ou depois. E aí, na sequência, o Fão do Bolsonaro começou já a operar, a trabalhar nas questões municipais, legislativas, voltar aos projetos. E aí, como estava e está no PL, né? E o PL estava, na época, o presidente eleito, que ele ajudou a eleger. Renato Silva, hoje está sem partido. PL que elegeu uma bancada, 4 vereadores, né? Uma bela bancada que estão trabalhando lá. E aí algumas críticas aconteceram. O vereador falava no prefeito, falava nos secretários e tal, fazia cobranças. Agora, por último,
Mudou isso? Porque vai para uma campanha amanhã ou depois, tem que se dar bem com todo mundo ou não? Ou a crítica ainda no mesmo diapasão, tem a mesma força? Por gentileza. Não, a crítica continua, né? Porque eu acho que não são críticas vazias, né? Sempre críticas buscando trazer melhorias para a sociedade e para o povo de Cascavel, que me concedeu o voto. Lembrando que agora eu não represento mais só os meus eleitores, né? A gente, se for dividir a sociedade, número de habitantes por número de vereadores, a gente representa pelo menos 17 mil pessoas. Trabalho de norte a sul, de leste a oeste, por mais que eu sou da região norte de Cascavel, foi a região que me abraçou quando eu vim, há 15 anos atrás, morar aqui em Cascavel. E eu não paro, inclusive vou sair daqui agora, porque é uma denúncia de uma rua que foi mal feito um trabalho, estou indo lá fiscalizar, né, que é a minha função. O que a gente optou por tentar resolver da forma mais tranquila possível, mas a gente está vendo que depois que eu coloquei meu nome como pré-candidato a deputado estadual aqui em Cascavel, eu vi que os meus pedidos pararam de ser atendidos. Não sei se é porque eu sou um vereador independente, né, que eu não fico puxando saco de ninguém, que eu acho que o cara que puxa saco para subir na vida, meu pai ensinou que lá em casa é inútil e incompetente. Então eu faço o que tem que ser feito e doa a quem doer. Então o pessoal parou de atender, teve até alguns, né, pessoal que me ligou dizendo que teve ordem para parar de atender os meus pedidos. Agora, se é porque eu estou fazendo o que tem que ser feito, se é porque eu estou me destacando, se é porque em Cascavel tem algum problema que não pode surgir novas lideranças, eu não sei, tem gente que quer ficar no poder, no trono do rei, né? E não quer deixar que ninguém mais apareça. Eu vim para a política para tirar esse tipo de pessoa do poder e mostrar para a população que dá para fazer e automaticamente incentivar, Miguel, os bons a participar da política. Né? Porque tem muita gente boa fora falando que não dá para fazer. Eu entrei na política, eu vou mostrar que dá para fazer e vou incentivar o cidadão de bem de Cascavel a participar da política. Então, vou pegar o meu exemplo e falar, dá para fazer. Agora vem cá, meu irmão, vamos botar o nome à disposição, vamos ser candidato, vamos ganhar as eleições e vamos fazer o que tem que ser feito no nosso município. De novo, o senhor faz uma consideração bastante importante e coloca aqui um tema e tal, até que repercute no meu entendimento, não sei o pessoal que nos acompanha, uma certa gravidade. Ao vereador dizer, não, deixaram de atender os meus pedidos. Não é o vereador em si, no meu entendimento, é quem ele representa. Exato, é o pedido direcionado a um bairro, a uma esfera, um segmento da comunidade. E aí, no final da corda, quem que é o prejudicado? A população. A população, nesse caso. Exato. Então, é uma situação bastante interessante, inclusive vamos repercutir isso aqui na sequência dos nossos espaços com o líder de bancada, o vereador João Diego, também o próprio secretário-chefe da Casa Civil, que é vereador licenciado, sabe como é que bem funciona isso, o Carlos Xavier. O senhor citaria aqui um exemplo de pedido que está na gaveta, ou alguém sentou em cima, pensa aí rapidamente. Deixa eu falar, Miguel, aqui agora já. Na frente da imobiliária, da minha empresa, em frente ao Pulpo Atacadista, local esse que passa mais de 100 mil pessoas por dia. Tem um buraco lá que está fazendo aniversário já. E eles não vão tampar esse buraco porque é na porta do meu comércio, tentando queimar a minha imagem. Aí o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que eu mesmo vou começar a tapar os buracos de Cascavel e vou ter que usar isso, né, nas minhas redes sociais para mostrar para a população que eu não tenho rabo preso com ninguém e que eu faço o que tem que ser feito. E se tem alguém... Aqui, nessa questão de buraco, alguma briga com o Severino Folador, que é o secretário dos buracos, das lâmpadas e tal, é o secretário de obras, inclusive no interior, está interino na agricultura. E nos parece aí que tem realizado um bom trabalho. Assim, a pergunta que fica não é para mim, que eu fiz a minha parte, que é mostrar onde é que está o problema. Se tem alguém que está com problema comigo, deve ser o folador. Tem que perguntar para ele por que ele não está atendendo esses pedidos aí. Não sei, né? Será que é porque eu não faço o que eles querem que faça? Mas o que é que eles querem que o vereador faça? É porque assim, na verdade. Vou dar um exemplo. Miguel, desde o dia que eu me filiei ao PL, que eu fui candidato, que eu nem acreditava que eu poderia ganhar as eleições, né? Sim. Eu sempre deixei bem claro alguns posicionamentos meus dentro do partido e para todo mundo ficar sabendo. Inclusive que eu não seria base se o Renato ganhasse as eleições. Eu seria um vereador independente de quem fosse. Para mim poder ter liberdade para fazer o que tem que ser feito. Vou te dar um exemplo. Eu sou o vereador que votou contra o maior aumento de IPTU da história do município. Você acha que a atual administração está feliz comigo?
por não fazer aquilo que eles queriam, que era taxar a população. Como que eu vejo política pública? Quando você tem uma empresa, se você gasta mais do que você arrecada, ou você manda alguns colaboradores seus embora, ou daqui a um pouco você vai chegar um momento que você vai ter que fechar as portas. Concorda comigo ou não, Sim, Miguel? A iniciativa privada é assim. Exato. O senhor vende imóveis, Exato. ou poderia estar fabricando carro. Agora, a administração municipal, estadual, União, não tem nada para vender para ninguém. Aí, não produz nada. Tem que cobrar o imposto para pagar o custo que vai resolver o problema do buraco lá na frente. Exato. E aí vai sair de onde o dinheiro? Exato. Quando a administração pública taxa a população, taxa o contribuinte, para mim é um atestado de incompetência. Porque eu vi o governo Bolsonaro administrar essa nação na maior pandemia da história, baixando a carga tributária e cortando os impostos. Aí eu entro no município de Cascavel, viro vereador para mostrar que dá para fazer. Na primeira oportunidade que eu tenho, eu voto favorável para taxar o povo. Não concordo com isso. Nós temos que desburocratizar, nós temos que facilitar a vida e investir de forma correta o valor dos impostos. Lembrando a população de Cascavel, não só de Cascavel, do Paraná que está vendo esse vídeo aqui. Político não faz riqueza, político administra os seus impostos. Então você tem que votar em pessoas que saibam administrar, que saibam o que tem que ser feito, para não chegar no poder e fazer o que fizeram aqui em Cascavel, taxando e metendo o maior aumento de imposto da história do IPTU de Cascavel aqui, que vai subir durante 10 anos. Então votei contrário, me posiciono contrário, já deixei claro isso daí para o Sérgio Moro, eleito governador, que se eu tiver lá, eu vou votar contra, e eles... Só que ele falou, não, Fão, pelo contrário, nós vamos trabalhar para reduzir a carga tributária para o povo paranaense. Eu falei, então, estamos juntos, é isso aí, mas eu não vou votar de forma alguma para aumentar impostos enquanto eu for vereador de Cascavel ou qualquer outro posto que eu ocupar. Não tem como, porque a gente vai contra aquilo que eu acredito. E eu vi o Bolsonaro administrar essa nação na maior pandemia, na maior crise, na maior recessão da história do mundo, diminuindo carga tributária e cortando imposto. Lembrando que o Bolsonaro foi o primeiro presidente da história que reduziu a carga tributária e cortou imposto. Sim, de repente alguém aí, pode ser do PT ou não, está dizendo, pô, Bolsonaro que está preso, né? Está cumprindo pena. E aí? Né? O Lula que teve preso não está mais. O presidente da República, está tocando o governo de acordo com a ótica do PT. E nós aqui, no meio disso tudo, é aquela história, né? Miguel, vale lembrar que o Lula, ele inventou um imposto a cada 37 dias nesse último mandato dele. Tem que, lembrar os petistas disso daí também. É isso aí, a cada 37 dias tem um impostinho a mais do desgoverno Lula. O vereador Fão do Bolsonaro, os seus colegas também, eles têm, falando em dinheiro, né? E tudo na vida envolve dinheiro, né, Fão? Impressionante, né? Tudo tem um custo, de algum lugar tem que sair. Então, o que acontece? Mais de R$1 milhão, mais de R$1,5 milhão é o valor para cada vereador, Fão tem isso, no tocante da emenda impositiva. Eu quero provocar, porque aí o Fão vai dizer, não, emenda impositiva não pode ser sacaneada, não pode ser deixada de fazer, porque o dinheiro, assim, assado, sapecado, o prefeito tem que mandar o secretário fazer, porque senão dá improbidade amanhã ou depois. Como é que está o atendimento às suas emendas impositivas? A partir do momento que elas começaram a ser distribuídas, a gente vai começar a fiscalizar e fazer requerimentos se está indo nos locais adequados. Eu acho que a gente colocou emenda em 120 falar locais. Alto, não tem problema. 120. Aproximadamente 120 locais, diferentes entre CMEs, postos de saúde... Mas agora aqui, de novo, desculpa eu me meter, é assim que funciona aqui. O senhor fala que tem que esperar para ser distribuída, para depois fazer, mas nós já estamos no mês 6. É que a atual administração esperou o prazo máximo para conseguir começar a colocar esse recurso, que é de 120 dias. Em vez de começar de resolver isso em 30 dias, eles têm um prazo legal de até 120 dias. Então, usando o prazo. Eu não tenho culpa disso. A minha parte eu fiz, eu coloquei o recurso. Inclusive, a gente organizou agora a maior marcha para Jesus da história de Cascavel. Fui eu que estive puxando à frente, onde a gente arrecadou acho que 114 mil, entre eu e alguns colegas vereadores, né? E agora eu vou fazer minha parte de fiscal. A gente colocou o recurso, eu quero saber quanto que foi usado na marcha e que forma foi usada. E se sobrou alguma coisa, aonde que vai ser aplicado. O dinheiro da emenda impositiva, só quer dizer o senhor e outros vereadores. Que na verdade é dinheiro público, né? É dinheiro da comunidade. É dinheiro do povo. O senhor concorda que um dinheiro da comunidade vá patrocinar a atividade religiosa de um segmento? Não tinha, ou todo mundo ganha?
Não, todo mundo. Todo mundo. Cada um que... A Igreja Católica, todo mundo ganha. Aí quando vai... pede lá. Isso. Por exemplo, eu destinei 10 mil para o Taborão, ao evento da Igreja Católica, que quem puxou à frente foi o vereador Everton. Certo. Então, para falar de Jesus Cristo, para falar do Salvador, eu não tenho dúvida, eu não vou medir esforços nenhum para colaborar. Vereador Fão, voltando aqui à questão política lá para trás, evidentemente o senhor estava no partido, antes do PL? No Republicanos. Republicanos, que hoje é o partido que está aí com o presidente da Câmara, o vereador Tiago Almeida, também na condição de pré-candidato. Confirmou isso agora, recentemente, aqui. Como é que está a sua relação, o seu convívio dentro da Câmara, tendo em vista esse viés todo? Não, todo mundo é parceiro e tudo mais. Mas aonde tem um, e tem mais que 2, 3, 4, 5 pré-candidatos, daqui a pouco a coisa pode complicar. A relação com o presidente é boa? O Thiago me deu bem pra caramba com ele, um cara que foi sempre muito parceiro meu, desde o começo, lá quando a gente se elegeu. Quando a gente começou a articular essa nova mesa diretiva da Câmara ali, o Thiago até queria que eu fosse o vice-presidente da Câmara. Eu falei, irmão, eu tenho muito compromisso, para mim não dá. Eu não queria nem participar da mesa, né? Devido aos meus compromissos, as empresas que eu tenho, o meu ganha-pão, eu não vivo de política, né? Então, eu deixei bem claro para ele, a gente conversou bastante, ele falou, irmão, eu preciso de você na mesa, você me passa segurança. Eu falei, então beleza, daí eu comecei a ver o que fazia cada função e eu aceitei o posto de segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Cascavel. O Thiago, no meu ponto de vista, é um cara novo, um cara que tem um futuro excepcional pela frente, só que na política a gente tem que se posicionar. E muitas vezes a nossa posição desagrada um monte de gente que está posicionado já, né? Porque não quer perder o posto e tem gente que vive de política. Você está falando daquela situação que envolve nominalmente que é o presidente da Câmara e de repente tem forças aí fazendo força para ele não concorrer. É isso que o senhor quer dizer. Isso aí. E é público, ele mesmo admite. Recebeu proposta para ser presidente da Câmara de novo, por exemplo, desde que fique fora da eleição municipal. O senhor votaria no Tiago de novo, se ele fosse candidato, ou daqui a pouco o senhor também pretende, uma hora dessa, ser presidente da Câmara? Não pretendo ser o presidente da Câmara, por mais que já veio alguns colegas falar comigo, né? Eu não pretendo ser presidente da Câmara e votaria no presidente Tiago tranquilamente. Um cara 10, um cara muito fácil acesso, né? Até o momento. Um cara que... Pelo seu bom comando, infelizmente, tem muita gente que não vai gostar do traquejo que ele tem, vai tentar começar a arrumar pelo em ovo para tentar descredibilizar o comando do presidente Tiago Almeida. Mas, para mim, 10, um cara sempre gente boa, é um cara que, no meu ponto de vista, ele tem que ser candidato, né, a deputado estadual para a gente estar levantando novas lideranças. Mas, como eu digo sempre, toda ação tem uma reação. E daí ele tem que botar, fazer a conta... O senhor imaginava que fazer política é a arte de permanentemente estar receptivo, aberto e esperando uma novidade que pode vir de um lado ou de outro, e às vezes uma novidade que não é tão boa assim. Faz parte da política? Faz parte da política isso aí, no caso, no meu ponto de vista da politicagem, né? É que tem gente que não tem brilho nenhum, então ele tem que trabalhar em tentar ofuscar o brilho dos outros. E do jeito que eu estou acompanhando a política, faz parte, né? Certo. E aí vai da forma que cada um conduz o seu mandato ali, né? Fão do Bolsonaro, que nos visita aqui no nosso Boca Maldita, da KTV, para as nossas mídias. Estamos aí tratando dos assuntos relacionados à administração municipal, que tem junto ali, parceira ou não parceira, posição, situação, o legislativo também. Por exemplo, já começa a se prever, se vislumbrar, que os senhores da atual legislatura, mais hoje, mais amanhã, terão que discutir e votar algumas situações. Vou pontuar e o senhor vai falando. A criação de mais 2 vagas na Câmara Municipal, que tem 21 hoje, e pela legislação em vigor, já não tem nenhum problema, poderia ter 23. Até agora não teve um consenso e tal, não houve uma votação disso. Se chegar para análise, fazer a favor ou contra? E por quê? Essa decisão ainda eu não tenho tomada, porque tem um lado positivo e um lado negativo. Tem um lado positivo que vai ter mais representatividade, mas muitas vezes pela população não saber votar, aí vota num Zé Ninguém, que só vai queimar a classe política, né?
Daí, entre outros, vai ter escândalo e rachadinha, não vai trabalhar, não vai representar. E daí, se a população votar em pessoas que de fato querem fazer acontecer, é maravilhoso. Vai ter mais 2 representantes em algum canto de Cascavel, né? São 2 a mais. Agora, se votarem errado, vai ter mais 2 para falar mal. Então, essa decisão não tem ainda. O senhor não vai poder saber previamente em quem que o povo vai votar, né? É por isso que eu não decidi, porque tem o ponto positivo e o ponto negativo. O senhor não tem confiança nesse quesito ainda, na qualidade do voto, que é um problema sério no Brasil. O senhor tem toda a razão. Segundo ponto. 13º salário. Totalmente contrário para os senhores vereadores, quando chegar a hora lá, um olerite a mais. Contrário. Para começar, vereador salário. não tem salário. O salário hoje, bruto dos senhores, é 15 mil 16 reais. mil. 16 mil reais. Sobra lá 12 mil. 11 e pouco. Um 13º seria bastante bom. O senhor é contra ou a favor? Totalmente contrário. O vereador não tem salário, o vereador tem subsídio, né? O nosso compromisso. A gente é vereador 24 horas por dia, mas o nosso compromisso na Câmara é segunda-feira de manhã, terça-feira à tarde. Aí tem as sessões extraordinárias, raramente isso acontece, o Miguel acompanha sempre aqui. E para quem está na mesa, toda quinta-feira de manhã a gente decide a pauta que vai vir para o plenário na segunda-feira. Então, não precisa abandonar a profissão, não precisa mudar nada, continua tudo normal. Você vai ter que abdicar um pouco do seu tempo que você tinha antes, da sua família, da sua profissão, para fazer política, mas como você faz política 24 horas, aonde você estiver, você está representando a população e fazendo o que tem que ser feito. Então, não é porque eu estou vendendo um imóvel, eu estou mostrando uma casa que eu não estou vendo que tem uma rua com buraco, que tem um semáforo que não funciona, que tem uma lâmpada queimada, que tem um buraco no asfalto, que inclusive não precisa nem andar muito em Cascavel, que você vê bastante buraco. E é isso aí, mas não tem que abrir mão de nada, então sou totalmente contrário. Esse negócio de 13º para vereador aí é... Muito bem, e o terceiro assunto aqui, já nós vamos passar adiante. O vereador fala muito em família. Eu lembrei agora que seu pai é vereador também, né? Uhum. Onde que é mesmo? Medianeira. Medianeira. Depois nós vamos falar da importância da família dentro de todo esse contexto político aí também. Então é o seguinte, o vereador hoje ganha 16 mil bruto, né? Descontando dá quase 12 mil reais. Aí tem o costelão, tem que atender um pedido social, o vereador pode até nem fazer política de assistencialismo, mas daqui a pouco alguém vem pedir, o assessor traz, é um problema que dói, movimenta, mobiliza o coração, e aí tem que ir um troquinho aqui e lá. Vai aumentar o salário do vereador da legislatura que vem? Porque se o senhor votar hoje, o senhor não vai ter nenhum benefício nesse sentido. O senhor só vota para a próxima legislatura. Uhum. Se o senhor concorrer e for deputado estadual, o senhor nem vai concorrer à reeleição. Senão, a reeleição vai ser resolvida lá em 2028, carqueirada. O senhor acha que tem que dar um caraminguazinho a mais para os senhores vereadores? Sou contra. Tá bom assim? Contra, tá muito bom. Se você for pegar todos os vereadores que têm mandato em Cascavel, pega o salário de todos eles ali e veja quem ganhava mais na antiga profissão ou no que fazia. Aí traz o lerite para mim e vocês vão ver quantos por cento dos vereadores ganhava mais na sua antiga profissão. Então, sou totalmente contrário, eu acho que o salário é muito... Acho não, tenho certeza que 16 mil reais é um baita de um salário que se você for pegar para ver, eu acho que 8% da população brasileira ganha mais de 15 mil reais por mês. Então, é um baita de um salário. E se o salário não está bom, é só sair da política e deixar novas pessoas entrar que concordem com esse salário. E tá tudo certo. 16 mil bruto, agora come o imposto de renda, né? Vai sobrar 12 mil. E aí, quando é que vai começar a baixar isso? Reforma política e tudo mais? Com essa atual gestão que tem no Brasil aí, com esse atual governo aí, que é um desgoverno, a tendência é só piorar. E eu posso te garantir uma coisa, com esse PT, com esse Lula no governo, hoje está bem melhor que amanhã, eu posso te garantir, viu? Está horrível. Agora, isso tudo implica, evidentemente, na família. Os senhores vereadores têm família também. Exato. Tem toda uma situação que daqui a pouco precisa ser considerada. Sua família lhe apoia? Como é que é essa situação? Seu pai vereador? Eu, dia desses, vi a sua mãe também lá no plenário, sua família inteira, que de vez em quando vai lá, né? O senhor que chama ou vão por conta? Eu aprendi isso daí com meu pai, né? No começo eu não gostava. Eu não gostava de política, até que meu pai falou um momento, chegando muito próximo das eleições ali, o pessoal não queria ser candidato, ele falou, você fica 4 anos reclamando dos políticos que lá estão, prefeito e vereador. A hora que vocês têm a oportunidade de fazer alguma coisa, que é botar o nome à disposição para tentar representar e fazer aquilo que você acredita, vocês pipocam. Quando o bem se cala, o mal toma conta. Aí, se vocês não for,
não tiver disposição, fica mais fácil dos ruins chegar. Foi essa frase que me trouxe para a política. Eu tinha 12, 14, acho que 12 anos, se não me falha a memória. E a partir desse momento eu comecei a andar com meu pai e ver como é que de fato funcionava, né? E hoje, o que me fez participar hoje como candidato foi o presidente Bolsonaro. A atuação que o presidente Bolsonaro fez mostrou que dá para fazer. E eu estou aqui para fazer o que tem que ser feito. A minha família não me apoiava. No começo foi muito difícil, até pelo meu posicionamento, meu jeito. Minha mãe daria tudo para mim não ter entrado na época, né? E depois ela começou a ver isso, aquilo, começou a participar. Hoje minha mãe é uma pessoa que participa demais. Minha mãe, te amo, pai, te amo. Muito bem. Minha família, amo todos vocês aí, mas hoje eles me apoiam bastante. Lembro que lá no início de tudo, noticiávamos e acompanhávamos aí as manifestações. O senhor explora muito as mídias sociais, né, vereador? Consegue manusear isso tudo aí. E lá pelas tantas, o vereador estava numa UPA, com a sua assessoria, à noite, gravou um vídeo no escuro, vamos lá. E até assim, não que ele tivesse ido lá com denúncia de sacanagem específica de alguém que estivesse fazendo qualquer coisa errada no atendimento, mas ele ia atrás de possíveis desmandos dessa natureza, daquela questão que a gente sabe. O povo reclama, ninguém atende, poucos atendem direito, daqui a pouco pode até ter uma tentativa de cobrar alguma coisa por fora ali. Então, eu lembro que naquela ocasião... Mas depois eu não lembro mais do senhor estar na rua, ou estou por fora. É que daí, porque assim, é que na política você começa a ver como é que funciona o jogo. Tem um jogo, né? Tem muita gente que bate, porque quer se beneficiar. E eles viram que eu não queria me beneficiar com nada, só preciso que atendam. Atendendo não é o meu pedido, é o pedido da população. Só que no posto que eu ocupo nesse momento, eu tenho poder para poder fiscalizar, entrar e tentar mudar a realidade. Deixa eu só aqui fazer uma parte, antes que eu esqueça, o tempo já está ficando curto, passa rápido. O senhor recebeu até hoje alguma proposta indecente, indecorosa, dentro de todo esse contexto aí? Vereador Fon, baixa um pouquinho a bola aqui, fecha um olho ali e tal, porque a eleição próxima de deputado é uma eleição que é cara e tal, vai precisar de muito apoio, de muita ajuda. E tem muito apoio e ajuda que é absolutamente legal. Se o candidato quiser receber, ele tem que declarar e tudo mais. Mas recebeu alguma proposta indecente ou não? Não. Até se alguém falar alguma abobrinha para mim, já sabe o que pode acontecer. Então, não teve nenhum maluco ainda que tentou me calar ou tentou me induzir a alguma coisa. Né? A única coisa é que eu não quero ir para a base, eu quero continuar sendo um vereador independente, por mais que muita gente se doa com o meu posicionamento. Né? Eu vim aqui para fazer o que tem que ser feito, eu vim aqui para servir, então, não para ser servido. Então quer dizer que o senhor não tem carguinho, não tem nenhum benefício e tal. Também quando se fala em carguinho, viu, não é nenhum crime alguém indicar uma pessoa para o prefeito nomear. Isso é absolutamente legal, normal, podem indicar. O prefeito pode nomear se quiser, se não quiser, não nomeia também, mas né? você tem que pelo menos fazer uma indicação que tenha competência, né? Sim, concordo. No mínimo, né? Porque caso contrário... Isso daí é uma questão de jogar dinheiro público fora. Eu lembro que o senhor, em muitos momentos, critica isso, que daqui a pouco tem muito nomeado e tal, indicado, mas que não tem competência. Exatamente. Já falou e quem isso. paga a conta é a população lá na ponta. Sim. Agora, a questão da saúde, aquela vez o senhor foi e tal, viu? Sei que não achou nada cabeludo, assim, numa denúncia que vá para o Ministério Público. Como é que está a saúde hoje, rapidamente, para nós ir fechando? A gente tem um bom diálogo com o secretário Ali, tanto é que eu sou um vereador, pode ligar para qualquer secretário, eu não incomodo ninguém. Não fico pedindo nada para ninguém. Os meus pedidos nunca são meus, é pedidos da população de Cascavel. E eu estou aqui para fazer a função do vereador, que é fiscalizar e legislar. A partir do momento que a gente percebe, né, que tiver alguém que não quiser deixar a gente fazer qual é a nossa função, Miguel... eu vou para cima. Certo. Nos últimos dias, a gente está vendo que estão tentando me barrar. Aí, como é que eu faço? O secretário de obras não quer atender o meu pedido. Não tem problema nenhum. A população pede e eu passo o telefone direto do secretário de obras. Está fazendo isso? Faço, claro que eu faço. O secretário, estou dando um exemplo. Sim, Transitar não quer me atender. Está aqui o telefone da secretária, pode ligar para ela. Saúde, está aqui o telefone do secretário de saúde. Porque assim, a partir do momento que você aceita um cargo dessa responsabilidade, você tem que ter responsabilidade. Então, se passar o telefone do secretário, para mim não tem problema nenhum. Inclusive, quem quiser passar o meu, pode passar. Para passar o rodo aqui, 1 minuto, 2 minutos, se der,
me sinalize aí, para o vereador, olhando lá no olho daqueles que nos acompanham, que vão depois manipular o título do eleitor, daqui a pouco tempo, já tem eleição. O que o senhor está falando para o povo? Qual que é a sua proposta, numa síntese, não temos espaço, e o que o senhor sente que o pessoal se posiciona para responder a esse desafio que o senhor está se propondo de sair eleito? Como é que está o ânimo do povo? Agora eu quero falar com você, cascavelense, com você, paranaense, com você que defende os valores éticos, morais e cristãos da família brasileira e a nossa liberdade. A gente, como pré-candidato a deputado estadual, foi uma missão dada pelo futuro senador do estado do Paraná, Felipe Barros. Ele formou um negócio seguinte: nós precisamos ter alguém de direita que tenha um posicionamento igual ao seu e que tenha um histórico no estado do Paraná. Para a gente não ter mais Joyce Haussmann, mais Alexandre Frotz, que vão só usar da direita para chegar no poder e depois vão trair. Só em Cascavel são 120 mil eleitores do Bolsonaro em 2022. Você acha justo esses 120 mil eleitores não ter uma opção de direita para votar em Cascavel? Eu falei, mas como assim? Puxa todos os seus concorrentes dentro de Cascavel e veja se algum deles tem uma publicação defendendo o Bolsonaro, contra as atrocidades do STF, alguma publicação que vá de encontro ao cidadão de bem, ao povo brasileiro, contra aquilo que aconteceu no 8 de janeiro lá, pessoas que defendam a liberdade e que tenham coragem de se posicionar contra o STF. Eu falei, louco, Felipe, mas isso? Falou, nenhum dos seus concorrentes tem uma publicação. Então, se tem um cara de direita e que é bolsonarista de verdade, esse cara é você. E você tem posicionamento, tem histórico e você tem como é que o Felipe usou? Você tem um reduto de 120 mil eleitores que podem... O espaço é aberto, né? Em aberto. Então, você não tem nem concorrente dentro desses 120 mil eleitores. Então, se o povo de Cascavel e do Paraná quiser alguém que, de fato, tenha um histórico que seja bolsonarista de verdade, esse cara é o fã do Bolsonaro. Vamos, então, encerrando aqui, agradecendo o fã, já o convidando para vezes que vem aí pela frente, tem muito tempo ainda, ele segue vereador, podemos falar a respeito dessa situação aí, depois quando virar candidato, daí, caso vire lá na convenção, eu não sei como é que vai ser a normatização da imprensa. Por isso é importante aproveitar agora e se ligar e se linkar com todo mundo. Eu vou tentar fazer um encontro aqui, eu ali, você aí e o Lauri aqui, para nós debater política aí. O Lauri disse aqui, eu até mandei para você o linkzinho, que o senhor é arregão, que o senhor não vai aceitar e tal. Eu só provoquei agora, não dá tempo de falar mais, mas o senhor viria num debate amanhã ou depois? Para mim, não tem problema nenhum, mas quem que é o Lauri na fila do pão? Tipo assim, vou debater o quê com o Lauri? Lauri é o quê? Vou debater o quê com o Lauri? Não tenho nada para debater com ele. Inclusive, se ele deve alguma coisa, ele tem que acertar com a justiça, não comigo. Agradecemos a presença do fã do Bolsonaro, a todos que estiveram conosco também. Estamos fechando aqui o nosso Boca Maldita de hoje, já anunciando que a semana que vem estaremos de volta, ouvindo os senhores vereadores, trazendo aqui, os convidando para se dirigirem e falarem, se darem a conhecer um pouco mais e tratarem com aqueles que nos acompanham, que estão do outro lado e que fazem um monitoramento para decidir posição de voto, seja para a eleição estadual ou na eleição municipal. Até a próxima, um grande abraço, obrigado, Fábio. Deus abençoe todo mundo, tamo junto. Obrigado pela oportunidade, Miguelito. Valeu, valeu, valeu.